Graças a Deus. Sobre a proteção de Deus, aos 5 dias do mês de outubro de 2020, está aberta nesta igreja a Câmara Municipal a 11ª sessão ordinária do exercício de 2020. Peço a todos para se levantarem, que iremos fazer em respeito 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Marcelo Gasparotto, filho do nosso colega vereador Sidney Gasparotto. E na sequência executaremos o hino nacional e em seguida o hino do município.
Leitura da ata eletrônica da 10ª sessão ordinária, realizado no dia 5 de outubro de 2020. O vereador Afrânio José Tavares Bueno requereu a dispensa da leitura da ata. Presidente, só uma parte para mim, por favor. Se possível, nessa última sessão, eu queria retificar o meu voto a respeito da representação sobre o Fábio vereador Marcelino. O senhor poderia falar isso nas explicações pessoais, sim? Mas não posso constar em ata isso, presidente? Constar em ata? É. Nas explicações pessoais consta na ata da sessão de hoje. Posso falar no fim, então? Não, sim. Então, obrigado, então. Aqui é apenas da leitura da ata. Se o senhor discordar de algo da última sessão, que não constar, é uma ata eletrônica, então sim, é o que foi dito. A sua justificativa ela pode ser feita ao final nas explicações pessoais, tudo bem? Tudo bom, então. Obrigado. Ok. Fica aberta a votação sobre a dispensa da leitura da ata. Solicito aos vereadores que manifestem o seu voto. Aprovado. Coloque em votação a ata da 10ª sessão ordinária de 2020. Solicito aos vereadores que manifestem o seu voto. Aprovado. Coloque em votação para que seja lida somente as mensagens dos projetos. Fica aberta a votação. Solicito aos vereadores que manifestem o seu voto. Aprovado. Está lembrando. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Afrânio José Tavares Bueno, para que faça a leitura do expediente. Leitura do expediente encaminhado pela Prefeitura Municipal. Mensagem do Poder Executivo, número 33, de 30 de setembro de 2020. Encaminhei a essa Casa Legislativa o projeto de lei 3120, que estima a receita e fixa a despesa do município de Mineiros do Tietê para o exercício 2021. O projeto de lei foi elaborado de acordo com os programas do governo estabelecidos no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário. Mensagem do Poder Executivo número 38, de 5 de outubro de 2020. Encaminha essa Casa Legislativa o projeto de lei número 36/2020, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, contemplando o planejamento de gestão integrada de resíduos sólidos do município de Mineiros do Tietê. O projeto foi elaborado na forma prevista pela Lei Federal número 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que institui um marco regulatório do saneamento básico, e no Decreto Federal número 7.217/10. O projeto contempla a regularização da prestação do serviço de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, urbanas e limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. Serviços estes que integram o atual conceito de saneamento básico dada pela Lei Federal número 11.445/2007. Os estudos para a elaboração do projeto também contemplam a elaboração do planejamento de gestão integrada de resíduos sólidos,
disciplinado pela Lei Federal número 12.305, de agosto de 2010, regulamentada pelo Decreto 7.404, de 23 de dezembro de 2010. Uma vez aprovado o Plano Municipal de Saneamento Básico, poderá a administração implementar um modelo institucional que viabilize os investimentos necessários à atualização, ampliação e modernização dos sistemas de saneamento. Por meio do ofício 177/2020, o Poder Executivo solicitou que a matéria seja apreciada, discutida e aprovada pelos vereadores. Ofício número 28, de 8 de outubro de 2020, Departamento de Finanças do Poder Executivo Municipal. Encaminha a essa Casa Legislativa os boletins de caixa referentes ao mês de setembro de 2020 para análise dos senhores vereadores. Ofício número 65, de 9 de outubro de 2020, do Departamento de Contabilidade do Poder Executivo Municipal. Encaminha essa Casa Legislativa o balancete das receitas e das despesas referentes ao mês de setembro de 2020 para análise dos nobres vereadores. Leitura do expediente da Câmara Municipal. Indicação número 13, de 14 de outubro de 2020, de autoria do vereador Fábio Marcelino Risso. Solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal a possibilidade de instalação de braço de luz em poste de iluminação pública localizada na rua Angelina Riso, bairro Jardim, Nova Mineiros. Indicação número 14, de 14 de outubro de 2020, de autoria do vereador Fábio Amaral, solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de proceder à implantação e readequação da sinalização de trânsito na rodovia vicinal Orlando Quesini Ometo, que liga as cidades de Mineiros do Tietê a Barra Bonita, com a implantação de sinalização horizontal e vertical, compreendendo a pintura de faixas no solo e instalação de placas de sinalização. Indicação número 15, de 14 de outubro de 20, de autoria do vereador Fábio Marcelino Risso, solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal a possibilidade de instalação de um parquinho e a pintura de jogos no chão da praça central do bairro residencial Santa Clara. Já existe no local aparelhos de academia ao ar livre, sendo que as crianças acabam utilizando esses aparelhos para brincar por falta de brinquedos no local. Não foram incluídos projetos ou proposituras na ordem do dia. Passaremos às explicações pessoais. Fica franqueada a palavra pelo prazo de 10 minutos para cada vereador. Solicito aos vereadores que queiram fazer uso da palavra que façam suas inscrições. Concedo o prazo de 2 minutos.
Com a palavra o vereador Fábio Marcelino Riso. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, cidadãos que nos escutam, a política é um espaço para todos e todos precisam participar. Trago aqui alguns pensamentos de alguns amigos professores. Sem dúvida, o ano de 2020 está marcado pela pandemia do coronavírus. E essa tragédia mundial mudou completamente o nosso modo de viver. Até uma expressão foi criada para se referir à realidade desconhecida que estamos a enfrentar daqui para frente. Fala-se de um novo normal, senhor presidente. Além de todas as mudanças que ocorrerem em nosso cotidiano, esse novo normal nos desafia a lidar com um dos índices de desemprego mais altos da história, com a falta de informação sobre o Covid-19, com a ausência de políticas públicas e ações de longo prazo na saúde, na assistência social e com a escassez de recursos para investimento da economia. Um momento delicado, seu Afrânio, como esse exige respostas rápidas e adequadas ao caráter extraordinário da situação. Porém, percebemos que a dificuldade da sociedade em se organizar e dos governos para decidir e executar suas decisões, também se destaca a falta de efetividade das decisões tomadas, pois abordam problemas de maneira superficial, sem resolvê-los. O novo normal nos convoca a superar uma crise social, fiscal, econômica e avassaladora, cujos efeitos estão batendo nas portas e nos lares todos os dias. Mas como faremos isso nas atuais circunstâncias? Em vez de colaborarmos uns com os outros, estamos competindo. Em vez de nos unirmos uns aos outros, estamos nos dividindo. Em vez de confiarmos uns nos outros, estamos nos isolando e nos protegendo, como se estivéssemos sempre cercados por inimigos. Assim seremos incapazes de construir soluções. Assim nossa cidade não vai evoluir e nosso país, vereador Boquinha, não vai sair do mesmo lugar. Essa realidade não podemos negá-la. Diante do medo e das dificuldades, precisamos agir com prudência e fortaleza. Precisamos saber identificar o que este momento tem a nos ensinar, nos fazendo crescer como pessoas e como comunidade, vereador Gesiel. A crise provocada pelo coronavírus nos traz lições importantes e com elas oportunidades valiosas para iniciarmos uma grande transformação em nossa cidade e em nosso país. Os problemas de nossa política estão expostos de forma tão evidente que é impossível ignorá-los. Devemos, portanto, nos debruçar sobre eles e com firme propósito de compreender suas causas e de construir soluções verdadeiras. Isso exigirá de nós mudanças, de mim mudanças. Teremos de colaborar uns com os outros, teremos de nos unir. Precisamos confiar nas pessoas em vez de desconfiar. Só assim seremos capazes de construir soluções. Parece fácil o que estou falando. Não é. Teremos de mudar a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir, senhor presidente. Então, o que podemos aprender com tudo que estamos vivendo? Primeiro, vereadora Rose, o único meio que temos
para resolver os problemas que nos afligem como sociedade é a política, não existe outro meio. Não há outro lugar. Pois os problemas que estamos enfrentando são de todos e de cada um de nós. Depois da pandemia do coronavírus, é impossível negar que existem bens que são comuns a todos. Se algo ameaça a vida humana, a saúde humana e a subsistência de todos, é claro que é um assunto do bem comum. Nesse contexto, o bem particular só estará garantido se garantirmos o bem de todos e o esforço que temos como sociedade para discutir e resolver os assuntos comuns, a nossa política. Vereador Bill, segunda coisa, precisamos de pessoas com visão institucional, formação ética e disposição para dialogar e construir soluções para problemas reais. Nada adianta ficarmos fechados em discursos e ideias abstratas. Não há soluções mágicas, nem instantânea, nem perfeita para os nossos problemas. Cada momento nos coloca um novo desafio. Então, precisamos nos unir e dialogar. A vida em sociedade já é repleta de conflitos. O espaço da política serve para construirmos a concórdia. Esse é o sentido da política. Unir as pessoas, alinhar as diferentes perspectivas, priorizar os problemas e alcançarmos as soluções. Assim, fazemos a democracia e assim seremos capazes de formar novas lideranças. Terceiro, senhor presidente, a política é um espaço para todos e todos precisam participar. Os cidadãos estão afastados da política. Nós presenciamos aqui, antes da pandemia do coronavírus, as pessoas não participam da política, não sabem o que acontece. O senhor Afrânio sempre veio dizendo que a Câmara Municipal é o espaço maior público que existe, e as pessoas não participam e não sabem, e muitas atacam, criticam, falam aquilo que não conseguem enxergar com visões reducionistas. Essa realidade precisa mudar. O ser humano tem liberdade para agir e decidir, mas precisa de uma comunidade para viver. Quanto mais pessoas participarem, dialogarem e refletirem sobre os problemas de nossos bairros e de nossa sociedade e de nosso país, melhores serão as soluções construídas por nós. Cada pessoa é única, é irrepreensível. Então, cada pessoa deve dar uma contribuição pessoal à comunidade. Não só cobrar dos políticos, mas dar sua contribuição pessoal à comunidade, manifestando suas ideias, fazendo aquilo que se pode fazer. Assim seremos capazes de realizar o bem comum. Portanto, a saída para nossos problemas não deve ser esta. Precisamos começar a confiar nas pessoas, criando e aprofundando relações baseadas na verdade e na fraternidade, que está esquecida. Como cada pessoa é única e irrepreensível, para fazermos isso, teremos de aprender a ouvir e a conviver com pessoas diferentes e que pensam diferente de nós. É assim na fraternidade que conhecemos os outros e nos conhecemos, saindo do individualismo e buscando construir junto soluções necessárias. Cada pessoa ajudará com o seu ponto de vista a melhorar as nossas soluções, nos afastando da tentação autoritária, ou seja, de impor as nossas ideias. Assim deve ser a democracia. Nós podemos presenciar, alguns tempo atrás, a aprovação na Câmara dos Deputados, no Senado, em tempo recorde, o marco legal do saneamento de água e esgoto. Para um projeto grandioso como esse, em que um amigo, Henrico Mizazzi, ele foi presidente da comissão, vice-presidente, que norteou toda essa comissão, precisou unir pessoas, precisou fazer unidade política para aprovar, e está aprovado o dado da OMS, cada R$1 investido em saneamento, em água e esgoto, R$4 economizado na saúde, R$4. Então, 15 mil crianças no país morrem por falta de tratamento de água, saneamento de água e esgoto no país. Precisamos mudar essa realidade, e esse marco legal e esse projeto que vem contemplando também o nosso município tem total parecer favorável.
Muito obrigado pela atenção dos senhores. Deus abençoe a todos. Com a palavra a vereadora Rosemary Arantes. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, caros colegas, todos aqui presentes e todos que me ouvem nesse momento. Bom, primeiramente eu gostaria de dar os pêsames para o nosso colega Sidney pelo passamento do seu filho. Que Deus possa acalentar o coração de toda a família. Em relação ao assunto que me trouxe aqui hoje, além desse pesar, foi que não há necessidade de eu falar alto, não há necessidade de eu bater aqui no púlpito, né? Nem dizer o que a minha mãe fez pelo município de Mineiros do Tietê, que ela foi uma professora, mas não preciso falar disso também, nem o que meu pai fez de caridade aqui para Mineiros. O que eu queria dizer é que eu fui injustiçada pelo que eu fiz por Mineiros do Tietê, por eu ter trabalhado aqui em Mineiros do Tietê, e como todos vocês sabem, desculpe, foi instaurado a comissão processante para mim, né? Eu volto a falar, né, que eu não escondi nada de ninguém, que desde da nossa diplomação, eu falei qual era a minha profissão, eu fui muito clara, muito objetiva, e a minha matéria-prima de trabalho sempre foi o ser humano. E então, por conta dessa processante, obviamente que eu fui buscar a minha defesa, né? E eu quero informar a todos que me ouvem nesse momento que, graças a Deus, a justiça foi feita, né? Deu um parecer suspendendo essa comissão processante. Eu não sei, eu acredito que também vocês sabem que, normalmente, o judiciário não interfere no legislativo. Mas esse caso foi tão óbvio, foi tão evidente, que teve tantos erros, que o judiciário resolveu suspender, né, que a juíza suspendeu essa processante. E eu gostaria de ler um trecho da decisão para todos. A comissão processante realmente tenha ocorrido em desacordo com o procedimento previsto no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, também reproduzido pelo artigo 20, parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Mineiros do Tietê, tal como reconhecido em despacho exarado pelo próprio presidente da CPI, vereador Fábio Marcelino Riso, folha 143, que reforça a tese sustentada pela impetrante. Então, o vereador Fábio, que era o presidente da comissão, percebeu as falhas que estavam ocorrendo e pediu para que fosse anulado. E não aconteceu, embora agora, né, a justiça deu esse parecer aqui. Por outro lado, há também indícios de nulidade do procedimento da comissão processante por excesso de prazo e por falta de quórum. Assim, ora recomendável a suspensão imediata do processo de cassação, tal como autoriza o artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016/69. E faço para determinar a imediata suspensão do processo de cassação número 1/2020, deflagrado em face da impetrante, até a decisão final desse juízo.
Então, eu agradeço a todas as pessoas que confiaram em mim, que acreditaram na minha integridade, na minha honestidade, né? E peço que continuem confiantes, porque realmente, volto a afirmar, como em outras vezes, eu nunca lesei ninguém, nunca lesei erário e estou com a minha consciência tranquila. A justiça foi feita e a humildade derruba muralhas. Muito boa noite, muito obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador Afrânio José Tavares Bueno. Honestidade não é mérito. Honestidade é obrigação de todo homem e toda mulher. Senhor presidente, senhores vereadores, a perda de um ente querido causa tristeza em toda uma sociedade. Causa tremenda tristeza na família. Causa imensa tristeza em todos os amigos. Me permitam dizer, primo, você fará falta para todos nós. Mas, por um outro lado, eu tenho orgulho de ter conhecido e o levarei sempre comigo. Eu tenho certeza que ele o recebeu de braços abertos. Nós tivemos, essa noite, nessa casa, uma audiência pública para a elaboração orçamentária anual de 2021. Isso foi feito às 19 horas, com algumas pessoas presentes também. Isso é o que se mostra, na realidade, que é uma estrutura da máquina pública com as finalidades legais das receitas e das despesas do município. Isso foi realizado de forma online e que terá que ser estudada, terá que ser votada até o final desse ano para o exercício 2021. Ela tem que ter um equilíbrio fiscal. E tem uma previsão de 2020, para vocês terem uma noção, nós tivemos um montante de 35 milhões e 100 mil reais dentro do município. E para 2021 está previsto 36 milhões e 500 mil reais. É óbvio que esses orçamentos, esses dinheiros que às vezes os vereadores buscam com os deputados, não está incluído nisso. Muito pouco. A maioria não é legal de você poder entrar nesta área por uma questão de você ferir outras leis dentro. Isso aí sempre vem complementar algum trabalho, alguma obra a mais, seja ela que for dentro do município. A Câmara esse ano 2020 recebeu R$1.345.000. O ano que vem ela recebe R$1 milhão. É uma questão de uma lei federal, não é só a Câmara de Mineiros isso daí, todas as câmaras tiveram uma redução dos valores que vêm para serem gastos de diversas formas em câmaras. É óbvio que mais de 60%, quase 70% desse dinheiro retorna à prefeitura. E isso é interessante verificar, quem tiver noção disso daí, de abrir. Nós estamos 100% na internet. A Câmara é clara com relação a isso. Se alguém tiver dúvida, procure antes de poder falar. E é óbvio também que a saúde, a educação escolar representa ou consome quase 50% desse montante de 35 milhões e 100 mil desse ano para 36 milhões e meio do ano que vem. E é interessante também analisar um fato, que nas 29 funções que se utiliza a prefeitura de poder obrigatoriamente, legalmente, contabilmente gastar esse dinheiro, a agricultura é que menos recebe. E ela comprova, na realidade, o que existe em termos de país,
em todos os lugares. Ela recebe em Mineiros Tietê, ela não recebe absolutamente nada. Ela tem à disposição, e às vezes não gasta isso daí, e que nós, de vez em quando aqui, a gente reconduz dinheiro de um espaço a outro. 30 mil reais a agricultura tem à disposição ano que vem para se fazer alguma coisa. E todos nós sabemos que na pandemia o que sustentou a economia nacional e o que melhorou e vai melhorar o Brasil para o ano que vem, em relação ao mundo, foi a agricultura. E mesmo assim, ela é vista sempre pequenininho pela maioria dos órgãos públicos. Senhor presidente, os estudos que temos feito no regimento interno e na lei orgânica do município têm sido progressivo, minucioso e contínuo. E que só com a equipe que temos poderemos finalizar e vamos. Eu quero agradecê-lo muito por liderar esses estudos. Para o vereador Fabinho, que falou antes aí, eu digo que esse discurso, na realidade, você devia fazer muito mais para o pessoal que o lhe cerca. Porque eles é que usaram você. E da forma que você fala, na realidade, nós temos que viver numa ditadura. E, graças a Deus, nós vivemos numa liberdade onde a maioria que vence comanda. E eu quero parabenizar os professores, que foi o dia deles aí, em nome da minha mãe, a dona Maninha. E foi minha professora, não só minha, mas de muitas pessoas que quase 40 anos deu aula no Grupo Escolar Antônio Ferraz. Eu quero agradecer a todos os professores e professoras, homenageá-las e agradecer o trabalho que todos fazem e muito bem. Muito obrigado, uma boa noite. Com a palavra o vereador Geisiel Pereira Lima. Presidente, cancela a palavra. Só me inscrevi para deixar a moção de pesar ao Sidney Gasparotto, é seu filho, a família, né? Mas os vereadores que me antecederam lembraram desse fato triste. Também a Câmara, pelo minuto de silêncio, né? E deixar aqui a minha solidariedade, os meus sentimentos à família Gasparotto. Não tinha uma amizade muito grande com o Marcelo, mas as pessoas que conviviam com ele sempre dizia que era uma pessoa boa. Os poucos contatos que eu tive com ele, eu via que era uma pessoa boa. Então, meus sentimentos à família Gasparotto, presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Bom, como me serviu, enquanto eu estiver representando o povo, enquanto eu for vereador, eu bato e eu falo alto. Foi colocado, logicamente, esta casa sobre júdice, novamente, apresentando o modus operandi da vereadora, né? Primeiramente, eu gostaria de trazer ao conhecimento de todos que não é uma decisão, foi simplesmente uma decisão a priori da excelentíssima senhora juíza, muito bem acertada, porque ela prezou pelo direito e aqui a gente busca prezar pelo direito. Infelizmente, ao bem da verdade, cada um traz a forma como lhe convém nesse púlpito. Eu gostaria, vereadora, não gostaria de entrar no mérito, mas já que estamos aqui para discutir, eu gostaria que subisse aqui e falasse que de fato não cometeu nenhuma ilicitude. Isso não teve vereador aqui que subiu aqui para falar isso. Porque, se me permite, JK, eu gostaria de colocar o apontamento, não sei se foi posto, mas eu gostaria de citar e explicar para a população. O apontamento, esse é o apontamento do Tribunal de Contas. Já a vereadora Rosimeire Alantes
além do subsídio, possuía em 2018 outras 3 fontes de renda nas seguintes conformidades. E aí descreve, né? O próprio Tribunal de Contas, a tríplice acumulação de vencimentos ou proventos é considerada inconstitucional na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No caso em tela, verifique-se 4 fontes distintas de rendimento ao longo do exercício de 2018. O próximo, JK, por gentileza. A vereadora mencionada foi incluído no rol dos funcionários, uma vez que entrou por inatividade. Contudo, antes do desligamento, a Edil passou a manter 3 fontes de remuneração. E cita quais são, que eu não preciso entrar muito no crivo. Gostaria que falou aqui da clareza. Claro, Mineiros Tietê é uma cidade de 13 mil habitantes. Todo mundo sabe o que todo mundo faz, principalmente, né, não entrar muito no mérito, sabe todos os meus processos. Isso é muito bom, vai ser citado logo em seguida, claro. Mas, por gentileza, passa para a terceira folha, JK, onde ela declara publicamente desincompatibilizado de todos os cargos eletivos. Cristo amado, se a Constituição não permite 3 fontes de renda, que quem deveria saber era ela, estava adentrando a um ano eleitoral aqui para representar como vereador. Declaro-me publicamente desincompatibilizado de todos os cargos eletivos, diretivos e de confianças, comissionados ou não. Aí, por gentileza, para que não fique dúvida, eu gostaria de citar o artigo 37 da Constituição, em seu inciso 16º. Para falar que não existe, está com o 16º aí, o 37 não precisa ser lido, eu acho que a população pode ir atrás, que eles vão atrás de tantas coisas, né? É vedada a acumulação de remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade. Não é o caso. Observando-se em qualquer dos casos. Bom, é vedado. Quando a Constituição, a supremacia, não existe acima de nada, acima da Constituição, fala isso, nós operadores das leis, que nos é incumbido assim que nos elegemos como representantes da população, passamos a fazer o quê? Nada. Volto a dizer, vamos respeitar. Se houve alguma falha, se houve algum erro, como quis apontar o vereador Fábio Marcelino Riso, será respeitado. E tenho o maior prazer não, que foi um erro, não gostaria de ter cometido, mas irei respeitar como respeitei a determinação da Justiça Eleitoral. Agora, falar que não aconteceu, eu queria saber dos vereadores Big Brother, que faz videozinho na porta de fórum. O que faz com isso agora? Porque é meu chegado, deixa acontecer. É isso. Cadê? Cadê os 9 vereadores? Cadê os 9 vereadores para falar? E desculpa, Fábio, com todo respeito, cara, que ele me permite, mas no dia da sessão o senhor não esteve presente. Seria um voto de suma importância para demonstrar à população a clareza. Já essa Câmara já se manifestou em outras ações de 9-0, em cassação de ex-vereadores, e muito bem feito. Mostramos para a população dentro do seu tempo, dentro da sua agilidade. Infelizmente, nesse caso, nada aconteceu. Aí quando eu olho para ver uma política diferente, quando é contrário, quando a turma do quanto pior, melhor, vai ter essa política diferente. Essa política não vai mudar, infelizmente. Tem horas que eu me pergunto o que eu estou fazendo aqui. Passaram-se 4 anos, eu acredito que pouco eu contribuí, até por isso que hoje eu não tenho mais. É com dor no coração, gente. É com dor no coração que para mim não dá para continuar. Neste ato eu renuncio o meu mandato de presidente e de vereador.
Declaro encerrada essa sessão. Uma boa noite a todos. A vocês que nos assistem, nesse momento eu declaro a sessão encerrada, nada menos havendo tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa sessão ordinária. Fica convocada a próxima sessão ordinária para o dia 9 de novembro de 2020, a partir das 20 horas. Uma boa noite a todos.